o que é o fracasso para você. Nesta cena, você vai aprender a redefinir corretamente o fracasso e entender como ele faz parte da trama do filme da sua vida. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Aprender é a nossa melhor habilidade. Leitura do livro Luz, Câmera, Ação dirige o filme da sua vida financeira. Cena 3. Definindo corretamente o fracasso. O dicionário nos diz que o fracasso é a ausência de sucesso. Essa definição coloca de forma inadvertida uma multidão que não estava procurando sucesso no time dos fracassados. Ou seja, ainda que não estivéssemos tentando alcançar alguma coisa, automaticamente seríamos classificados como fracassados. Assim, a primeira coisa que devemos fazer é definir o fracasso como uma etapa que precede o sucesso. Como nos lembra Ray Williams em seu artigo The Psychology of Failure and How to Deal with It, a falha é parte da metodologia científica, o mecanismo natural do sucesso. Além da ciência, a própria vida comum pode nos ensinar. Como nos ensina quando observamos uma criança que, aprendendo a andar, cai várias vezes antes de desenvolver plenamente essa habilidade. O mesmo ocorre com quem aprende a andar de bicicleta. O desenvolvimento das habilidades de fala seguem o mesmo padrão. Por isso, gostaria de que você se lembrasse de sua infância, de algo que você não sabia fazer e mesmo assim prosseguiu nas tentativas até que aprendeu a fazer. Esse é o seu mecanismo natural de obtenção de sucesso. Você escolhe algo que quer fazer, observa como aquilo é feito, procura reproduzir a maneira de fazer, erra, recomeça, até que, mesmo sem perceber o momento exato em que você conseguiu fazer como deveria, de repente, você atinge o sucesso. Adicionalmente, o mundo está cheio de histórias de pessoas que decidiram alcançar um propósito e se depararam com inúmeras experiências que desembocaram no sucesso. Essas experiências podem ser desde uma reprovação em um exame escolar até a falência de um negócio. Mas o que essas pessoas tinham para que o fracasso não as abatesse a ponto de que elas simplesmente desistissem do seu propósito? A resposta está na própria pergunta. O propósito. O propósito é algo estritamente pessoal. Ao longo da história podemos observar vários filósofos de linhas distintas exibirem suas compreensões sobre o propósito. O que é o propósito? Para Aristóteles, o propósito era a realização plena. Isso se daria pelo atingimento da excelência no que a própria pessoa julgue importante para a sua felicidade. Assim, pode ser que a felicidade se dê pelo acúmulo de riqueza, pela condição de saúde, pelo reconhecimento diante da sua comunidade. Em resumo, o seu propósito é aquilo que faz você feliz. Por outro lado, Nietzsche afirma que a vida não tem propósito nenhum. E você pode entender essa afirmação de Nietzsche como o próprio propósito de vida desse filósofo, a afirmação de si. De outro ponto de vista, São Tomás de Aquino ensina que o propósito da vida é a comunhão com Deus, afirmando que a felicidade é alcançada quando essa comunhão ocorre. De um modo ou de outro, ter um propósito é como ter um propulsor para que tomemos consciência do sucesso. Desse modo, vamos ressignificar o fracasso como sendo aprendizados e experiências que nos darão mais instrumentos e uma visão mais ampla do sucesso no caminho. Para isso, as histórias de algumas personagens podem ilustrar de maneira simples como se pode usar os fracassos como lições para a construção do sucesso. Alfred Adler é um excelente exemplo de superação. Segundo nos conta em brilhante artigo as autoras Daniela Leal e Marina Massini, Adler enfrentou não apenas o descrédito por parte de seu professor e de colegas de escola, como também uma condição física desvantajosa e de saúde debilitada. No que toca à saúde, ou à falta dela, o médico chegou a dar seu caso como perdido, recomendando ao seu pai que não se desgastasse mais, pois o menino estava condenado a morrer daquela pneumonia.
Já o professor de Adler recomendou a seu pai que procurasse um mestre no ofício de sapateiro para que o menino aprendesse uma profissão que não dependesse da escola, pois, segundo o professor, as perspectivas educacionais para Adler eram extremamente desfavoráveis. Adler não só se curou da pneumonia, como adquiriu uma forma física melhor, submetendo-se a uma rotina de corridas e outros exercícios. E ainda, contrariando o professor, desenvolveu sua inteligência por meio do treino dirigido, chegando a superar os melhores alunos da sua turma. Por fim, atingiu seu objetivo de se tornar médico, fundando nada menos do que o que se conhece hoje como a psicologia do indivíduo. A partir das considerações de Adler, podemos entender a busca do reconhecimento da excelência em algo como uma compensação pela ineficiência ou fraqueza em outros campos. E não há nada de errado em buscar essa compensação, pois isso é parte da natureza humana. A superação é um comando da sua natureza, que deve ser obedecido. Outro exemplo de superação bem conhecido é o do inventor Thomas Edison, cuja história é amplamente divulgada em muitos meios, especialmente quando se trata de exemplos de persistência, de resiliência e de busca pelo sucesso. O que não se divulga tanto é a pouca habilidade que Edison tinha em lidar com o dinheiro, como fez na seção dedicada a biografias o portal Britannica.com, que conta boa parte da história de Edison, incluindo a informação de que em 1875 esse grande inventor passou por dificuldades financeiras. Na história de Thomas Edison, já temos um caso de uma pessoa muito habilidosa em fazer dinheiro com as suas invenções, mas com pouca habilidade de administrar o dinheiro. Mas retomemos a parte que tange a superação. Há inúmeros exemplos de superação em todos os tempos da história da humanidade. No entanto, muitos de nós nos perguntamos o motivo de não sabermos de histórias de pessoas comuns que enfrentaram dificuldades e que atingiram um grande sucesso. A resposta é muito simples. Toda vez que alguém atravessa por grandes dificuldades e atinge um grande sucesso, automaticamente essa pessoa deixa de ser comum. O que importa é que, no início, todos são comuns, até chegarem a um ponto em que se distinguem dos demais. Isso nos diz algo muito valioso para a sua jornada. Se eles conseguiram, você também pode conseguir. Voltando o foco para os fracassos, temos também diversos exemplos de pessoas que alcançaram verdadeiras fortunas para não muito tempo depois perder tudo ou quase tudo que conseguiram. Porque muita gente perde tudo que ganhou. Sabemos de artistas que viveram quase a vida inteira em dificuldades financeiras, com poucos períodos de abundância, mesmo tendo fama e sucesso na sua carreira. O mesmo ocorreu e ocorre com muitos atletas que alcançaram patamares de renda altíssimos e simplesmente conseguem gastar uma velocidade superior à velocidade com que fizeram aquele dinheiro. Isso não ocorre apenas com atletas ou artistas. Empreendedores, cientistas, profissionais liberais, autônomos, ganhadores de loterias e herdeiros, entre outros, estão também sujeitos a passarem pela via crucis da dificuldade financeira. E qual é a razão por trás de tantos fracassos financeiros? Em primeiro lugar, a falta de habilidade na administração do dinheiro. O dinheiro não vem com manual. Por isso, ler um manual escrito por alguém que entende da administração do dinheiro é tão importante. Em segundo lugar, porque o fracasso financeiro é o resultado de pequenos fracassos que foram lições não aprendidas a tempo de se corrigir o rumo que as finanças estavam tomando. As pequenas lições vão sendo ignoradas até que se tornam grandes demais para serem absorvidas e acabam por desembocar em uma grande lição: a ruína financeira. Exemplos de ruínas financeiras. Vou narrar algumas situações que aconteceram de fato. Se uma dessas situações ocorreu com você, eu sinto muito, mas se não ocorreu, esta é uma grande oportunidade de aprender com o erro dos outros. Apesar de serem fatos, os nomes das pessoas e dos lugares são fictícios. Sérgio era um bom profissional na sua área. Tinha uma renda maior do que a maioria dos seus amigos e familiares, um emprego estável e uma brilhante carreira pela frente. Para qualquer banco, esse é um excelente perfil para conceder empréstimos. Por isso, Sérgio teve fácil acesso a uma boa linha de crédito que incluía o financiamento da casa própria e de um carro para a família. Até aí, estamos diante de uma história comum. Passados 2 anos, Sérgio e sua mulher começaram a perceber
o dinheiro ficando cada vez mais curto e passaram a tentar limitar seus gastos usuais. Foi então que surgiu uma grande oportunidade para Sérgio. Um financeiro mostrou uma fórmula mágica para diminuir as parcelas do financiamento da sua casa e, assim, sobrar mais dinheiro no fim do mês. Sérgio não havia se dado conta de que a sua escolha pelos financiamentos o levou às dificuldades financeiras naquele momento. Logo, ele ignorou a lição e adquiriu um novo financiamento, que tinha parcelas menores, é claro, mas se estendera por muitos mais anos do que o primeiro financiamento, aumentando o risco de que ele voltasse a ter outras dificuldades algum tempo depois. Assim como Sérgio, muitas pessoas olham para os seus custos fixos mensais e chegam à conclusão de que podem assumir parcelas de financiamentos de longo e de longuíssimo prazo, sem considerar muitas situações que podem ocorrer no cotidiano durante todo o período de pagamento das parcelas. Para piorar, compram sistematicamente aparelhos, móveis e até roupas recorrendo a financiamentos. Quanto ao financiamento de bens de valor menor que um salário mínimo, parte da culpa é dos lojistas por praticamente obrigarem seus clientes a financiarem seus produtos. Exemplo disso são as compras parceladas em até 6 vezes, supostamente sem juros. Esse tipo de venda acaba por penalizar os clientes que optam pelo pagamento à vista, pois estes pagam juros de um financiamento que não fizeram. Para explicar rapidamente essa questão e voltarmos ao nosso tema, não é possível tecnicamente vender parcelado sem juros, pois os juros medem o valor do dinheiro no tempo. Sendo assim, o dinheiro não recebido hoje provavelmente valerá menos amanhã. Se o dinheiro vale menos daqui a um mês e o lojista diz que o produto tem o mesmo valor parcelado e à vista, ele está simplesmente mentindo. Continuando com os financiamentos, algumas famílias chegam a comprometer toda a renda do mês com parcelas que agora são da casa, do carro, de alguns móveis e até de alguns itens de vestuário. O que acontece com o consumo mensal de alimentos? Eles terão de ser pagos com cartão de crédito, isto é, o financiamento de um mês, para poder adiar a bancarrota. O estado crítico chega quando a pessoa simplesmente não tem mais limite no cartão de crédito e não sobra mais dinheiro para as compras dos alimentos para o mês. Nesse momento, ignora-se mais uma vez as lições que foram dadas e recorre-se a um novo empréstimo, provavelmente consignado por ter taxas menos onerosas. Chegando a essa situação, procuram uma saída ensinada por algum guru do dinheiro. Logo se chega à conclusão de que a solução é mais dinheiro, e para a maioria das pessoas, mais dinheiro virá de mais trabalho. Então essas pessoas se dedicam a horas extras no trabalho e a outros trabalhos além do que lhes fornece sua principal renda. Esse ciclo, obtenção de renda, seguida por endividamento, seguida por aumento de renda para compensar o endividamento, seguida de mais endividamento para aproveitar o aumento de renda, foi chamado por Robert Kiyosaki de A Corrida dos Ratos, em seu célebre livro Pai Rico, Pai Pobre. Infelizmente, a solução não é mais dinheiro, especialmente para quem aprendeu que o dinheiro é resultado de trabalho árduo. Como já discutido, a motivação da história já ocorreu e não pode ser mudada. Tomando consciência da motivação, pode-se definir o enredo, que será determinante para o começo, o meio e o fim da história. Quando agimos no sentido de aumentar a renda, não estamos mudando o enredo, mas apenas dando continuidade ao roteiro, que repetirá os eventos como a única diferença de que vão ocorrer em um patamar diferente. Você pode estar se perguntando, se a solução não é mais dinheiro, como poderia ser menos dinheiro? Definitivamente a resposta também não é menos dinheiro. A resposta é a administração do dinheiro. Para isso precisamos entender alguns conceitos que são simples, mas fundamentais. Entrarei nesses conceitos logo que tivermos atacado o enredo que leva aos problemas no campo das finanças e definir um novo enredo a partir do qual escreveremos um roteiro que favoreça uma vida financeira mais feliz. Ou seja, vamos gritar corta nas cenas que apontam para a ruína financeira e gritar ação para uma nova cena. Antes disso, quero contar a história de Samantha. Samantha viu sua carreira de cantora evoluir como um meteoro e em pouquíssimo tempo saiu de uma vida modesta no subúrbio de alguma cidade interiorana para um sofisticado e caro apartamento em uma das principais capitais do país. A quantidade de dinheiro que passava pela sua conta bancária era muito mais do que o bastante para que ela não se preocupasse nem um pouco com o dinheiro.
Consequentemente, emprestava bastante dinheiro a amigos e familiares. Arcava com custos altíssimos de festas e viagens, tendo um estilo de vida de celebridade que era. Infelizmente, sua carreira começou a declinar, pois aparecera outra estrela, com um brilho ofuscante demais para que os fãs de Samantha continuassem a lhe render honras, indo aos seus shows, comprando seus álbuns. Assim, com cada vez menos visibilidade, os patrocinadores também foram diminuindo e o fluxo do dinheiro com eles. Logo, Samantha se viu em dificuldades para arcar com os custos do luxuoso condomínio em que morava. Mudou-se para uma casa mais modesta. O dinheiro continuou diminuindo, chegando ao ponto de ela ter de voltar para a antiga cidade e se dedicar a pequenas apresentações locais. Com seu talento, Samantha aprendeu a fazer dinheiro de forma exponencial. No entanto, Samantha não aprendera a lidar com tamanha fortuna, livrando-se dela sistematicamente, até que não tivesse mais nada ou quase nada de dinheiro. De forma parecida, mas no campo dos esportes, Theobald formou uma grande fortuna, tornando-se em poucos meses um multimilionário com iates, mansões, carros de luxo e tudo mais que uma grande fortuna pode proporcionar. Infelizmente, Theobald também tinha o mesmo problema de tantas outras pessoas mundo afora: a falta de habilidade para a administração do dinheiro. Anos depois de fazer essa fortuna, Theobald estava declarando falência, uma dívida superior a 4 vezes o valor do seu patrimônio, chegando a vender itens pessoais para diminuir sua dívida. O que há em comum nas histórias de Sérgio, Samantha e Theobald? Os três estiveram em situações que podem ser consideradas posições de vantagem no sentido financeiro, e depois se colocarem em situações de dificuldade financeira. Você há de concordar que o patamar financeiro de Sérgio é muitas vezes menor que o patamar financeiro atingido por Theobald. Mesmo assim, os dois conseguiram levar suas finanças à bancarrota. A comparação desses dois casos é o suficiente para sustentar a minha tese de que mais dinheiro não é a solução, como dito. E quanto a gastar menos, você também pôde verificar que isso não adiantou no caso de Samantha. Portanto, vamos ter em mente que a resposta para conquistarmos uma vida financeira feliz não está na quantidade de dinheiro que fazemos, nem na quantidade de dinheiro que gastamos. Por outro lado, podemos dizer que, neste momento, o importante é entender que os fracassos não são duas coisas. Coisa número 1, o fracasso não é permanente. Coisa número 2, o fracasso não é um castigo. Como devemos ver os fracassos afinal? Para falar de fracasso, sendo sincero com você, eu prefiro usar um exemplo pessoal e por isso peço licença para contar a você uma parte da minha vida, que chamo Em Busca do Conhecimento. Eu só entrei na escola aos 10 anos de idade, no primeiro ano do ensino fundamental. Foi difícil acompanhar a turma que já havia passado pela alfabetização regular, mas consegui me adaptar. No 5º ano, minha mãe decidiu me matricular no período noturno porque eu deveria trabalhar durante manhã e tarde. Eu não me adaptei e abandonei a escola naquele ano. Mas no ano seguinte procurei outra escola por conta própria para me matricular no turno da manhã e trabalhar depois do almoço. As secretárias escolares que me atenderam me disseram que eu não poderia me matricular sozinho e eu retruquei dizendo que nem minha mãe nem meu pai poderiam comparecer e, se elas não fizessem a minha matrícula, mesmo tendo todos os documentos que eram necessários, a única consequência seria mais uma criança fora da escola. Elas se entreolharam e fizeram minha matrícula. Foi nessa escola que conheci algumas pessoas que, por intermédio delas, já no primeiro ano do ensino médio, obtive informações sobre um curso de microinformática ofertado pelo governo do estado. Nesse curso conheci um professor que me levaria para trabalhar em sua empresa, onde aprendi muito e até que escrevia apostilas para os cursos de microinformática ministrados ali. Quando essa empresa começou a enfrentar dificuldades, eu tive de procurar outra escola de informática para trabalhar e consegui trabalhar em uma escola para a qual escrevi os manuais que os alunos usariam nos cursos. Foi minha primeira publicação oficial, mesmo que publicada para uso exclusivo daquela escola. Nessa escola, conheci uma moça que me levou à universidade, no sentido de me dar informações e incentivos suficientes para que eu fizesse o vestibular e iniciasse um curso superior. Claro que havia cursos que diziam ser muito melhores do que o curso de licenciatura em matemática. Lembro-me até de um médico que zombou de mim, perguntando se eu realmente iria ser professor, insinuando que era uma profissão sem prestígio e com recompensa financeira insuficiente. Mas eu sabia de todas as minhas limitações, de que eu teria de optar entre passar anos tentando entrar em um curso de elite
e entrar em um curso que se alinhasse com o meu perfil e que minha entrada fosse factível. Escolhi a segunda opção. Logo vi que os horários dos cursos de microinformática em que eu lecionava não me permitiriam cursar um semestre inteiro na faculdade, sem ter de abrir mão ou do trabalho ou da faculdade. Se eu não desse aulas, não tinha dinheiro para ir à faculdade. Se eu desse aulas, não teria tempo de ir à faculdade. Essa adversidade forçou-me a procurar um emprego com horário fixo, bem como pagamento fixo. Foi assim que entrei para o corpo de fiscalização de trânsito da prefeitura da minha cidade. Um emprego com turno fixo de 6 horas diárias e um salário também fixo no fim do mês. Foi a melhor ajuda financeira que eu poderia ter para concluir o curso de matemática. Já no final do curso de matemática, vi uma roda de alunos conversando com o professor. O assunto deles era mestrado. Eu confesso a você que eu não sabia o que era mestrado. Assim como no final do ensino médio, eu nem sabia o que era faculdade. Sim, eu já fui bem mais ignorante do que sou hoje e me sinto à vontade para compartilhar isso com você. Foi dessa conversa que me veio a fixação de fazer mestrado e depois doutorado. Eu precisava buscar conhecimento e ir até o último grau de escolaridade possível. Logo que concluí a graduação, matriculei-me no curso de seleção ao mestrado em matemática da Universidade Federal do Ceará. Não passei, mas eu fui informado de que a universidade em que eu havia terminado o curso de matemática havia aberto um concurso para professor substituto no interior, e isso me pareceu bastante atrativo, pois o meu emprego de agente de fiscalização de trânsito já não existia e eu não tinha mais vontade de continuar naquela carreira. Fiz esse concurso e participei também de outra seleção para o mesmo mestrado. Dessa vez, passei, mas para começar o curso no segundo semestre do ano. E também passei no concurso para professor substituto e fui dar aulas na cidade de Crateús. No mestrado em matemática, além das disciplinas e da dissertação, havia 3 exames de qualificação, um na área de análise, outro na área de geometria e mais um na área de álgebra. Os 2 primeiros eu passei na primeira vez que fiz. No de álgebra não consegui passar, nem na primeira chance, nem na segunda. Fui então desligado do mestrado após cumprir 660 horas em disciplinas e 2 exames de qualificação. Como eu estava obstinado a ir até o grau de doutor, entrei em nova seleção. Mas também entrei na seleção de outro programa de pós-graduação na engenharia civil. Então, um dia eu estava na sala de aula do curso de seleção ao mestrado em matemática, quando o secretário do curso veio me dar a notícia. Marcos, do departamento de pós-graduação da engenharia, telefonou dizendo que você foi aprovado na seleção, que é para você ir efetuar sua matrícula. Eu saí da sala e fui fazer minha matrícula. No mestrado em engenharia civil, conheci meu orientador, que era presidente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. A partir de sua orientação, projetei e apliquei um algoritmo genético a um problema envolvendo a remediação de águas subterrâneas, o que rendeu um programa de computador, um artigo entre os 5 melhores do evento nacional mais importante de recursos hídricos e uma publicação em uma revista de águas subterrâneas. Mas ainda me faltava chegar ao doutorado. Fui reprovado na minha primeira tentativa de entrar no doutorado em engenharia civil e passei a dar aulas em uma universidade da rede privada. Nesse ponto, eu achava que não faria mais o doutorado. Não tão cedo. Um dia eu estava entrando no campus para dar minhas aulas quando meu telefone vibrou. Atendi. Era um professor da pós-graduação em engenharia dispondo-se a me ajudar com um projeto para que eu tentasse mais uma vez. Pois, segundo ele, com um projeto melhor, eu poderia passar na seleção. Consegui concluir o doutorado em 4 anos, ou seja, dentro do prazo previsto. E emendei com um pós-doutorado, que não é grau de escolaridade, mas que foi uma experiência muito gratificante. E assim, eu concluí a 3ª etapa da minha busca do conhecimento, entendendo que jamais haverá uma etapa final enquanto eu estiver vivo. Olhando para esse resumo, iniciado no primeiro ano do ensino fundamental até o pós-doutorado, você deve ter observado falhas no percurso, eventos que representaram finais não esperados ou não desejados, como o abandono da escola noturna, a reprovação na seleção do mestrado, a outra reprovação, já tendo cursado todas as disciplinas do mestrado em matemática, depois a reprovação na seleção para o doutorado. No entanto, você também pode observar que determinados eventos jamais teriam acontecido se determinadas falhas não tivessem ocorrido. Em cinema, chamamos isso de trama da história. Você pode percebê-la em eventos simples como perder um voo ou um ônibus,
que foi a única causa de você conhecer certa pessoa que se tornou muito importante na sua vida. Portanto, os fracassos serão não mais do que fatos encadeados, de forma a conectar um ponto A, onde você estava, a um ponto B, onde você está, e ainda a um ponto C, onde você estará. Ou seja, fracassos fazem parte da trama da sua história. Praticando. Escolha um momento de falha na sua vida e, a partir dele, liste todos os eventos que ocorreram e que trouxeram experiências boas e outros ganhos, como amizades novas, aprendizados e habilidades, que dificilmente teriam se realizado sem que aquele momento de falha tivesse ocorrido. O que você aprendeu nesta cena? Ao longo desta cena, vimos que o fracasso faz parte da metodologia científica e que usamos o fracasso no aprendizado de diversas atividades como andar, falar, ler, escrever. Também vimos histórias de superação como a de Alfred Adler, que partiu de uma figura frágil e desacreditada intelectualmente para se tornar um dos médicos mais influentes do seu século, fundando uma teoria no campo da psicologia. Aprendemos ainda que 95% das nossas ações são automatizadas, sendo disparadas de uma parte da memória a que não temos acesso direto e, portanto, não podemos modificar esse roteiro mental a partir da memória de trabalho, como fazer declarações positivas ou afirmações. Vimos histórias de pessoas que fizeram dinheiro suficiente para viverem plenamente realizados financeiramente, mas que perderam essa condição em menos tempo do que levaram para construir sua riqueza. Por fim, concordamos em ver nossos fracassos como pontes que ligam diversos pontos, até chegar no sucesso desejado. Na próxima cena, escreverei um plano para zerar as dívidas, que é uma situação que vem da escassez de recursos, e passar a uma situação onde os recursos são abundantes. Desejo a você excelentes decisões financeiras e até a próxima cena.